Salve Maria! Seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa temporada sobre a força da juventude. Meu nome é Fernanda, eu sou da Missão Jovens da Cruz e nessa temporada eu estou trabalhando o livro A Força da Juventude, de Dom Rafael Cifuentes, da editora Cultor de Livros, cujo link para adquirir está na descrição do podcast no YouTube. Então, caso você nos assiste por outra plataforma e tenha o desejo de conferir o link, é só entrar no YouTube. Se você ainda não assistiu também o primeiro e o segundo episódio, eu te aconselho a assisti-los antes desse episódio. Estamos no terceiro de 4 episódios. Nesse episódio, nós trataremos sobre o amor com A maiúsculo e a vocação. E o próximo e último episódio será lançado na sexta-feira dessa semana. Vamos então rezar antes de começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazendo uma pequena recapitulação, para você não esquecer, no primeiro episódio nós conversamos sobre a verdadeira juventude ser um olhar lançado para a frente e a velhice da alma ser aquele olhar encarcerado, preso no passado. No segundo episódio nós vimos que o valor que um homem se dá é o valor do seu ideal. Então, ideais pequenos, homens egoístas. Ideais grandiosos, homens magnânimos. A cada tipo de ideal corresponde um tipo humano. Se nós queremos ser homens e mulheres fortes, devemos ter a Cristo por ideal. Não houve nunca um homem que tivesse uma personalidade tão grande como esse homem. Homem com H maiúsculo. Cristo. Hoje nós trataremos sobre o amor. O amor de Cristo é um amor puro. O amor cristão é sempre puro, autêntico, como ouro puro sem misturas. Seja qual for esse amor, entre amigos, namorados, cônjuges, sempre será puro. É importante, muito importante entender que um amor entre homem e mulher, quando traz consigo o instinto sexual e respeita a lei natural, terá também essa característica de pureza e integridade. Muitos pensam que os nossos instintos são maus, negativos, mas não. Nossos instintos têm 2 finalidades, uma imediata e outra que pode ser chamada mediata ou final, ok? Então os nossos instintos sempre vão ter 2 finalidades, a mediata e a imediata. Por exemplo, o nosso instinto alimentar. A finalidade imediata do nosso instinto é satisfazer o nosso apetite e matar a nossa fome. Mas a finalidade mediata é sustentar e nutrir o nosso corpo. Quando uma pessoa come em excesso, para apenas satisfazer o seu apetite, ela está prejudicando a sua saúde. Ela já não se preocupa mais em nutrir o seu corpo, mas faz justamente o oposto. Ela desvirtua a finalidade última, mediata do instinto. Por isso que a gula é um pecado. A gula não é pecado por experimentar o prazer da comida. Não é. Muitos dizem que tudo que é bom é pecado. E quem diz isso não entendeu nada. Comer em excesso não é pecado porque é proibido experimentar o prazer da comida, mas porque ela subverte a ordem do instinto alimentar. Coloca o prazer acima da função nutritiva, que era a final e a mais importante também. A história da decadência do povo romano nos diz que era tal a desordem dos seus instintos que havia nas salas de jantar o chamado vomitatório. Desculpa
a minha pronúncia, onde se provocava o vômito para continuar comendo, algo que nos repugna profundamente. O nosso instinto sexual, eu vou voltar depois nisso que eu tô falando do povo romano, mas guarda essa informação. No nosso instinto sexual, também há duas finalidades. A finalidade imediata é ter os prazeres satisfeitos, e a mediata, a finalidade final, é a união da molécula masculina e a molécula feminina, do espermatozoide com o óvulo. Há uma sequência perfeita, criada por Deus. Deus nos deu a atração, o instinto sexual, para nós cumprirmos uma nobre finalidade, o amor, que tem por fruto uma nova vida. A pureza do amor sexual não é ignorar ou menosprezar o prazer, mas a pureza do amor sexual se encontra nas suas duas finalidades, na sua integridade, no seu todo. Como se diz sabiamente na encíclica Humanae Vitae, não se pode separar o aspecto unitivo de prazer, de união dos cônjuges, do aspecto criador, procriador. As duas devem andar juntas, assim quis o Senhor. Isso é visível tanto na Humanae Vitae, quanto também na exortação apostólica Familiaris Consortio. Quando se procura o prazer pelo prazer, através da masturbação, relações antinatalistas, homossexuais e conjugais anormais, se está agindo de uma maneira antinatural. A fornicação, nesses casos, não é pecado por provocar o prazer, isso é muito importante, mas sim por, presta atenção, subverter a ordem do instinto, colocando o prazer acima da função procriadora ou até desvirtuando-a. E a nossa sociedade ela é assim. Ela procura o prazer sexual a todo custo, provocando a desvalorização do ser humano. A desordem sexual não é menos nojenta do que os banquetes que eu falei lá em cima da decadência do povo romano. Os dois, em última análise, fazem o mesmo. Subvertem a ordem do instinto. Essa desordem sexual rompe o vínculo natural entre amor conjugal, o sexo e a procriação. Viver o amor na sexualidade passa por vivê-lo de forma íntegra. E fazemos isso quando não separamos o sexo, o amor conjugal e a procriação. Os três devem andar de mãos dadas. Deus nos deu os instintos como incentivo para que o homem cumprisse com mais gosto as finalidades desse instinto. Se não existisse, por exemplo, o apetite, o gosto e atrativo pela comida, nós provavelmente nos esqueceríamos muitas vezes de nos alimentar, prejudicando a nossa saúde. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, pela desordem introduzida pelo pecado original, o homem tende a comer imoderadamente para multiplicar o prazer. Ele prejudica assim a sua saúde. Aristóteles já há muito tempo dizia sobre isso. Não devemos pecar nem por excesso e nem por falta. O instinto é fundamental para que não cometamos a falta, mas o autocontrole é fundamental para que eu e você não pequemos por excesso. Indo um pouquinho mais para frente, no namoro, é recomendado aos namorados que, por amor, evitem toda ação que provoque a excitação sexual ou possa levar ao orgasmo, ainda que inexista a relação sexual em si. Muitos têm um olhar muito errôneo para a questão da castidade. O domínio do instinto sexual não é uma repressão ou recalque, mas sim libertação. A pureza evangélica diante do rio, imagina a nossa afetividade como um rio. A pureza evangélica, ela não se apresenta como uma muralha de repressão, mas sim como as beiradas que canalizam essa água e a conduzem para o mar. A castidade diz sim à liberdade e diz não ao descontrole sexual, ao prazer vicioso, à paixão irracional. A castidade não diz não à liberdade. A castidade diz sim à liberdade e ao amor transparente, que enche de felicidade os corações e termina dilatando no mar infinito do amor de Deus.
entre aspas, liberdade pregada por aí aprisiona. Todos os verdadeiros amores saem de Deus e em Deus se encontram elevados num grau infinito. O amor dos cônjuges, noivos, namorados, amigos, parentes devem ser pequenas faíscas que saíram da ardentíssima fogueira do amor de Deus. A pureza é, por definição, a integridade do amor, uma renúncia gozosa em prol da pessoa amada. A pureza é exultação, não um recalque e nem um tabu. Podem chorar o quanto quiserem os psicanalistas. Pelo contrário desses, Henri Baruch, perdoem minha pronúncia, relata uma série de casos dos quais se evidencia que os indivíduos caem na psicose e na agressividade por terem cedido muito facilmente aos seus desejos, recalcando as exigências da consciência moral. Fecha aspas da citação do Henri. Quem diminuir, definir o amor aos pés do sexo, sentirá a tristeza e até a náusea. E quem canalizar e elevar o sexo até a altura do amor, com A maiúsculo, sentirá a sublime impressão de ter no seu coração a experiência do divino. Devemos escolher o verdadeiro amor e lutar para ser fiel e estar à altura da sua dignidade humana e da sua condição de filhos de Deus. Não podemos nos rebaixar e nem rebaixar a criação de Deus. Não se trata de simplesmente não fazer, mas de amar. Não se trata de negar, mas de afirmar. Não se trata de abafar, mas de elevar esse amor. A castidade não é um não, mas é um sim. Um sim a Deus e à dignidade do seu amado ou amada. Quando um grande amor nos chama às alturas, como o amor de Cristo ou o amor conjugal, os impulsos físicos não são negados, mas ascendem, se elevam. Guardar o corpo e a alma para aquele ou aquela que vai compartilhar conosco a vida não significa reprimir o amor, mas pelo contrário, significa capitalizar o amor. Ninguém pode chamar de antinatural a renúncia de um atleta para se manter em forma. Mas por que a medida é diferente para um jovem que quer viver a pureza? É importante nós entendermos que nessa luta para amarmos, como nosso grande ideal amou, o Cristo, nós devemos ser puros. Será muito mais difícil, para não dizer impossível, viver a pureza se nós consumimos conteúdos sensuais e vivemos de excesso na comida e na bebida. Escreveu São José Maria e eu repito, abre aspas, para defender a sua pureza, São Francisco revolveu-se na neve, São Bento se jogou num silvado, São Bernardo mergulhou num tanque gelado. Tu, que fizestes? Fecha aspas. Muitas vezes a gente pensa que será fácil viver a pureza e a gente, quando começa a ficar mais difícil, desiste. Mas a gente se esquece que mesmo os santos lutaram muito e rezaram também para receber a graça da pureza. Não podemos pensar que as coisas acontecerão de um dia para o outro, sem esforço e sem consumo de si. Coisas pequenas como esperar um pouco para beber um copo de água, se abster de um doce, selecionar os conteúdos que vai ter contato, pode nos ajudar mais do que nós pensamos nessa longa estrada, fortalecendo nosso espírito em todas as ocasiões que temos a possibilidade de fazer uma escolha de amor. E agora presta atenção no que eu vou te dizer. O Cristo se define no Evangelho como a vida, mas sabemos que a vida é fundamentalmente uma escolha de amor. Ou seja, nossa vida que é Cristo é uma escolha de amor. E quando no nosso cotidiano e na nossa afetividade não fazemos escolhas de amor, mas escolhas baseadas nos nossos egoísmos mesquinhos, nós desfiguramos a vida, desfiguramos essa escolha de amor. E quando fazemos isso, quer dizer que nós desfiguramos o próprio Cristo, que é a vida. Caminhando mais um pouco, indo mais para frente, muitas vezes nós pensamos que descobrir a vocação é simplesmente olhar a sua tendência ou inclinação natural.
Mas o que acontece é que quase ninguém se sente naturalmente inclinado a se entregar a Deus. As coisas não são assim. O sonho natural de um jovem é casar e ter filhos. Naturalmente, ele não pensa se doar totalmente em outra vocação. Mas Deus pode, se for da sua vontade, superar essa nossa tendência natural por um chamado sobrenatural. Não se pode colocar a vocação divina à altura de uma simples tendência natural. Dessa ideia de que a vocação é simplesmente uma tendência, uma inclinação natural, que vem o pensamento de que aqueles que se consagram a Deus no sacerdócio fazem porque não gostam de menina. Isso é superficial e ridículo também, porque gostar de menina é o natural para um homem e não gostar é o antinatural. E os sacerdotes não são seres anormais. As pessoas que se consagram a Deus têm que vencer, ainda que dolorosamente, o natural para entrar na órbita do sobrenatural. No livro, A Força da Juventude, o autor dá 2 ótimos exemplos de quando Deus vence o natural. Eu vou ler eles para vocês. O primeiro exemplo é o jovem Jeremias. Quando o Senhor o chamou para cumprir uma missão que exigia dele uma renúncia, começou a gaguejar e desculpar-se. Senhor Deus, tu bem sabes que não sei falar, porque sou um menino. E o Senhor lhe disse: não digas sou um menino, porque tu irás a todos os quais eu te enviar, e dirá tudo o que eu te mandar. Não temas, porque eu estou contigo para te libertar. E eis que te constituí hoje sobre as nações e os reinos, para arrancar e destruir, para edificar e plantar. Deus não se detém diante da capacidade natural ou dos planos humanos pequenos e egoístas. Supera-os com seu desígnio e os ultrapassa com seu poder. O segundo exemplo é de Jonas, que ouviu a palavra do Senhor. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive a pregar a sua conversão. E Jonas escapou, fugindo do rosto de Deus. Aqui não há apenas desculpas, há pavor, fuga. E pode haver mais ainda, agressividade, como Paulo. Mais um exemplo, o jovem Paulo. O jovem Paulo não apenas se esquivava de Cristo, mas perseguia-o. Tanto em Jonas como em Paulo havia um chamado de Deus, uma autêntica vocação, mas não havia uma disposição natural de segui-lo. Paulo teve que ser derrubado do cavalo a caminho de Damasco. Eu não sei se você entendeu, mas são exemplos de pessoas que naturalmente, nas suas tendências e disposições naturais, nem Paulo, nem Jonas, nem Jeremias estavam dispostos àquilo que Deus os chamava. Mas Deus, na sua infinita graça, fez o que eu disse para vocês. Ele superou essa tendência natural com o sobrenatural. Tantas vezes, eu e você nos escondemos atrás de desculpinhas. Por temor, nós não queremos contrariar a vontade de Deus, mas por comodismo, não queremos contrariar a nossa própria vontade. E então, manhosos, nós pretendemos coincidir a vontade com V maiúsculo de Deus com a nossa própria vontade. Nessas horas, o que nós fazemos é trocar a frase faça-se em mim segundo a tua palavra por faça-se em mim segundo a minha palavra. E são estes os que depois, ao se sentirem infelizes, culpam a Deus. Nós devemos amar, ser capazes de sair dos nossos planos mesquinhos e abrir mão deles. Ao invés disso, tantas vezes nós tentamos conciliar com a vontade divina os nossos planos egoístas, não só na vocação específica, mas em muitas outras coisas. E depois nós culpamos a Deus pelo nosso fracasso, que é culpa nossa. Já caminhando para os finalmentes, o jovem rico é o protótipo de homem bondoso que, por falta de generosidade, perdeu o sentido da vida.
Se você não conhece a história do jovem rico, leia o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. Após a falta de generosidade, de negar dar-se todo àquele que é tudo, está escrito que retirou-se triste. O jovem rico retirou-se triste. Ele se aproximava de Jesus com bons desejos. Ele não se contentava em cumprir só os mandamentos. Ele queria mais. Mas quando Jesus lhe fala da renúncia necessária para a perfeição, ele se afasta triste, porque ele não estava disposto a esse sacrifício. Será que ele não percebeu que cortava os laços com aquele que é o único digno de ser chamado ideal? Quando se esquivou do chamado com C maiúsculo, ele foi ao encontro dos apelos da riqueza. Mal sabia ele que corria no sentido contrário da felicidade. Nós não sabemos o seu nome, apenas o seu apelido, jovem rico. Ou melhor, jovem triste. De outro rapaz da sua idade, contemporâneo e conhecido dele, sim, nós sabemos o nome. João, o pescador de Tiberíades. Jesus passou ao seu lado ao cair da tarde e o chamou. Este largou as suas redes e a sua barca, a casa de seus pais e seus projetos de jovem, e segue a Cristo para sempre. Onde estava Jesus, estava João. Ajudava na pregação, socorria os doentes que se aproximavam do Mestre, era embaixador dos estrangeiros que queriam conhecê-lo, entre outras funções. Aquilo enchia o seu jovem coração de fogo. Suas palavras eram ardentes, seus olhos como brasas, uma felicidade profunda o transbordava. Era amigo íntimo de Jesus, que reclinou sua cabeça no peito dele na última ceia. Não fugiu diante do escândalo da cruz. Recebeu como herança do Senhor sua mãe Maria e viveu com ela durante anos. E no fim, ao abrir-se à evangelização do mundo, compreendeu quão mesquinhos eram antes os seus planos. Imagine João, muito velho, rodeado por uma extensa comunidade de seus discípulos que lhe pedem: João, dize-nos como conhecestes o Senhor. E João, fechando os olhos, lhe diz amorosamente: eram 4 da tarde, e conta como aconteceu. É lindo pensar que João, já centenário, lembrava da hora exata em que o Senhor o chamou, como está relatado no seu Evangelho, João 1,39. O amor não se esquece. Centenário, João tinha um coração jovem, que amava e ardia. Agora eu te pergunto, das figuras paralelas, João, o jovem pescador, e o jovem triste e rico, que morreu no anonimato, enquanto João tem o seu nome eternizado, o discípulo amado. Quem queremos ser? Quem você quer ser? Espírito da alegria, Espírito da paz, Espírito das virtudes, Espírito de toda graça, purificador das nossas almas, santificador e guia da Igreja Católica, distribuidor dos dons celestes, doçura dos que começam a vos servir, alegria dos anjos, rogai por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por nos assistir. Quero deixar um aviso muito importante para você, um presente que nós queremos te dar. No dia 8 desse mês, caso alguém nos assista depois, mês 7 do ano de 2020, mas no dia 8 desse mês, nós começaremos o sorteio de 2 livros, incluindo esse, A Força da Juventude. O outro eu vou deixar de surpresa. Então fica de olho nos nossos posts, porque vai ser um sorteio relâmpago, com pouca duração. Então fica de olho, porque esse livro vai ser sorteado no nosso Instagram, que são Jovens da Cruz. Outra coisa também, lembra que o link para comprar o livro da Força da Juventude está na descrição. Até sexta-feira. Salve Maria!